Bom, boa noite com todos. Todos são muito bem-vindos na nossa live de hoje, domingo. Um domingo bastante especial, que é o domingo da ressurreição. E o nosso título, o título dessa mensagem é o dia em que o tempo parou, um dia em que a terra parou, o dia em que o céu parou. Nós vamos falar dos acontecimentos mais tremendos que essa terra que nós vivemos já presenciou. E o nosso foco nessa noite vai ser exatamente num país bem pequeno, minúsculo, que é a Palestina, onde esses grandes acontecimentos foram realizados, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque sem dúvida nenhuma o que aconteceu ali foi algo que mudou a história da humanidade. Tanto é que você sabe que a história da humanidade ela é dividida em tudo que aconteceu antes de Cristo e tudo que aconteceu depois de Cristo. Então a história ela é dividida assim, Ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, para você ver que os acontecimentos ali não foram nada comuns, muito pelo contrário. Mas antes de eu falar diretamente desses acontecimentos, fazer uma reflexão, e quero que você reflita comigo, porque isso é muito importante, porque isso dá o sentido para a nossa vida aqui na Terra. Isso nos consola muito, isso nos traz muita esperança, muita paz no coração, sabendo que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Então eu queria apenas fazer um pano de fundo, Às vezes as pessoas que estão me assistindo neste momento não têm conhecimento de algumas coisas a respeito daquele tempo, por exemplo, em que Jesus andou sobre essa terra. Qual foi essa Palestina que ele conheceu? Então eu quero falar um pouquinho para você entender o pano de fundo desses acontecimentos. Para vocês terem uma ideia, a Palestina era, como eu disse, um pequeno país ali no Médio Oriente, e 700 anos antes de Cristo, ela foi invadida por alguma das nações imperialistas que havia naquele mundo. Sempre houve nações que queriam dominar o mundo desde aquela época. Então, por ela ser uma pequena nação, não ter muito recurso, não ter um grande exército, ela acabava sempre sendo dominada por essas nações imperialistas. E isso foi assim 700 anos, não foi pouco tempo. Gerações e gerações nasceram debaixo de jugo dessas nações dominadoras. E no tempo de Jesus, havia um império que havia se levantado, 60 anos antes de Jesus nascer. Surgiu o grande Império Romano. Então, quando Jesus vem ao mundo, quando ele nasce, então a Palestina, como grande parte do mundo daquela época, grande parte, era dominada pelo Império Romano. E essa é a situação daquela nação naquele momento. O que é interessante a gente saber também, para você entender melhor, porque quanto mais você compreende as coisas que acontecem quando você, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de ler a Bíblia, de ler os Evangelhos, particularmente os Evangelhos, porque é ali nos 4 Evangelhos, que são os primeiros livros do Novo Testamento, é ali que conta, Os Evangelhos falam especificamente
e exclusivamente sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus. Então, basicamente, esses 4 evangelhos tratam disso. Todo o restante do Novo Testamento já fala de situações que aconteceram após a morte de Jesus, com a vinda dos apóstolos, né? Eles que continuam uma obra ali a partir de Atos dos Apóstolos, já diz o nome. E depois vem aquela série de cartas, de epístolas, né? Como eram chamadas antigamente, as cartas, que os apóstolos escreviam para as igrejas, ensinando, né? Orientando, né? Porque eles eles conheciam todo o ensino de Jesus. Então, quando havia muitos problemas, porque a igreja começou a crescer muito, foi crescendo para todas as partes, em todos os lugares, todos os países daquela época, por mais que ela era perseguida, mas quanto mais perseguia, mais ela crescia. Então, ela entrou em muitas nações, então se tornou algo muito grande e que precisava realmente do apoio, né, dos apóstolos, até enquanto eles estiveram vivos ali. Eles puderam orientar. Então, essas cartas que você vê no Novo Testamento, por exemplo, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Então, são cartas que são dirigidas às igrejas à medida que as necessidades iam surgindo. Mas nós vamos estar atentos hoje, focados mais no Novo Testamento, nos Evangelhos do Novo Testamento, tá? Para que você, quando você ler as Escrituras, eu te até recomendo, né, que você crie o hábito, né, de ler as Escrituras, porque elas têm realmente um poder. Essas palavras, elas são espírito e são vida. Então, quando você lê as Escrituras, a tua vida ela é transformada de dentro para fora, né? E então eu te recomendo a você, sabe, ter um hábito. A gente cria hábitos bons, né? Hábitos bons, em você pode ler as Escrituras. Talvez você não entenda tudo. Quem é que entende tudo? Não, mas eu creio que 80% do que está escrito é simples de entender. Qualquer pessoa pode entender, sabe? E se você não entender, você pode procurar. Existem meios de você procurar para aumentar essa compreensão. Mas, então, por isso que é bom você conhecer o que está acontecendo, conhecer o pano de fundo, né, de algumas situações. Aí fica mais claro quando você entende, né, a história, um pouco da história, do que está acontecendo ali. Como eu falei, então, quando Jesus nasce, durante a parte da vida dele, ele então vive numa nação que é dominada. Então eu queria falar um pouquinho assim sobre a Palestina, né, nas cidades que eles viviam, que a Palestina era uma província do Império Romano. Ela era semi-autônoma, né, semi-autônoma, o que significa... O Império Romano tinha isso, né? Todas as nações que eles dominavam, eles não mudavam tudo, como outros impérios anteriores que faziam isso. Eles chegavam numa nação e queriam mudar tudo. E aí tinha muita rebelião, e esses impérios acabaram caindo, né? Se arruinando por causa disso, de uma estratégia errada. Então Roma aprendeu com os erros anteriores e ele fez diferente. Então as nações que eles dominavam, eles davam certa liberdade, né? Então eles não mudavam o governo local, eles não mudavam a religião local dessas nações, eles procuravam manter as coisas como estavam. Mas só tinha uma coisa, uma exigência, que as nações tinham que pagar tributos para sustentar aquele império. Você imagina que eles tinham soldados espalhados pelo mundo, exércitos em várias partes do mundo, dominando todos os lugares. Então, para custear isso, as nações dominadas, claro, tinham que pagar ali os tributos, né? E você vê uma coisa interessante, que se você começa a ler, por exemplo, o livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai ver uma coisa interessante, que quando Jesus é pequeno, já que ele nasceu, estão fazendo um recenseamento.
né? E os pais de Jesus têm que comparecer às cidades maiores, porque era exigido por Roma que todas as nações deveriam fazer recenseamento. Qual era o objetivo desse recenseamento? Eles queriam saber o número de pessoas que tinha, para que o volume de recursos, né, de tributos, fosse condizente com o crescimento daquelas nações, o crescimento populacional daquelas nações. Então, como é que eles mediam isso? Mediam através do recenseamento que era sempre feito. Então, aí você entende quando você vê, a Bíblia não cita esses detalhes, né? Esses detalhes são mais históricos, né? Mas ali fala somente do recenseamento, mas você entende que os tributos eram feitos assim, dessa maneira, a quantidade de tributos, né? Que eles definiam para cada nação. Outra coisa é que em cada nação, em cada província que o Império Romano dominava, eles colocavam apenas um procurador. Existia um procurador. Geralmente era um romano, era um procurador romano, a pessoa de Roma, né, que representava então ali o Império, representava ali Roma, naquela província. E no tempo de Jesus, quem era o procurador ali romano na Palestina era Pôncio Pilatos, que é uma personagem que a gente conhece quando Jesus é preso e, inclusive, ele é levado até Pôncio Pilatos, né? Que coisas muito sérias, eles não podiam fazer qualquer coisa o que eles bem entendiam, né? Eles deviam realmente submissão a Roma, então sempre alguma coisa que era muito importante eles levavam lá para esse procurador, né? O governo da Palestina era um governo, vamos dizer assim, simples. Era um governo religioso, de cunho religioso, né? Era um tempo que não havia separação entre o que é político e aquilo que é religioso. Então as coisas estavam meio misturadas. Então quem, na verdade, comandava o país, né, a Palestina, era um sinédrio, que é mais ou menos como o nosso Senado hoje, né? Aqueles que ditavam leis, eles que acompanhavam os cidadãos, né? Toda a vida dos cidadãos, a vida religiosa dos cidadãos, também para manter a ordem interna. Então tinham 71 membros desse sinédrio. E esse sinédrio tinha um presidente, né, que geralmente era o sumo sacerdote. Ele era o principal da estipe religiosa, então, ali da Palestina. Então, eles cuidavam de tudo, né? Qualquer coisa que fugisse a isso aí, eles iam para Pôncio Pilatos, né? Ali na Palestina, só para você, eu estou dando um fundo histórico, porque eu acho que isso te ajuda um pouco a você conhecer melhor, né, o que está acontecendo. Existiam ali alguns, como hoje também, tinha alguns partidos, né, dentro desse sinédrio existiam partidos. E cada um desses partidos, também como os nossos, queriam conquistar o povo, né, a simpatia do povo, influenciar o povo, principalmente, né. Então eram os mais conhecidos, né, os mais importantes citados na Bíblia, são os saduceus, são os fariseus, são a parte dos menores, os essênios, e tinha também os zelotes, né, que são os partidos assim que mais se destacavam naquela época, né. Uma coisa que eu acho muito importante da Palestina é assim, que para nós é muito isso é primordial. A Palestina era a única nação que era monoteísta. Ou seja, eles acreditavam num único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Então eles eram uma nação monoteísta. Por que isso é importante? Porque todas as nações daquele tempo, todas aquelas nações eram politeístas. Ou seja, eram nações que tinham inúmeros deuses, né? Vários deuses. Criavam deuses de todos os tipos, né? Deuses com aparências de animais e
de homens, enfim, cultos ao imperador. Então isso é uma coisa muito natural, né? Mas é interessante que eles é uma nação monoteísta. Então, isso nos chama bastante atenção. Então, isso mantinha eles muito unidos, né? E por isso mesmo eles não se misturavam com outras nações, né? Porque na aliança que Deus fez com eles, o Antigo Testamento, a antiga aliança, né, que fez com eles, uma das coisas que Deus erradicou do coração daquele povo foi exatamente a idolatria. A idolatria era talvez o mal maior, pelo menos segundo o coração de Deus. Então, lá bem no início, quando Moisés recebe a lei, se você olhar lá na sua Bíblia, você vai ver uma coisa interessante. Qual é um dos mandamentos? O primeiro mandamento que Deus ensina, ele diz: não fará para ti imagem ou escultura de qualquer coisa que esteja no céu, ou de qualquer coisa que esteja na terra, ou de qualquer coisa que esteja debaixo da terra, ou seja, coisas de pessoas que já faleceram, né? Nem coisas do céu, nem coisas da terra, e nem coisas debaixo da terra. Então isso foi muito forte, foi difícil, demorou muito tempo. Israel sofreu muito até isso ser erradicado, tirado do coração deles, essa tendência que eles tinham, né, para adorar outros deuses. Então, quando chega Jesus, isso é importante, porque nesse momento não havia nenhum resquício mais de idolatria em Israel. Eles continuavam monoteístas, acreditavam apenas em Deus, um Deus único, como eu falei. Eles citavam dos nomes de Deus, era esse o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que foram os fundadores lá de Israel, né? Então, eles permaneceram ali, então, monoteístas, e isso unia muito eles. Outra coisa que os unia era, por exemplo, a grande profecia. Os profetas do Antigo Testamento, se você ler os grandes profetas como Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Daniel, todos eles falam dos acontecimentos que ainda estão por vir, acontecimentos do futuro. Nós vamos falar, talvez, numa live sobre isso ainda, sobre acontecimentos proféticos que ainda estão por se cumprir. Mas um deles, o mais importante, a mais importante expectativa daquele povo era exatamente a espera do Messias. Eles estavam esperando o Messias. Existem vários textos, não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas os profetas antigos, eles profetizavam sobre no futuro que viria o Messias, o ungido, como ele era chamado. Ele seria o libertador, né, do povo. Então, eles esperavam com muita expectativa essa vinda desse Messias, né? Porque ele viria, na ideia deles, que ele viria libertar eles do jugo de Roma. Talvez ele fosse um grande general, ia unir um grande exército e viria com muito poder. Enfim, eles tinham várias ideias nesse sentido. Mas essa expectativa da vinda do Messias os unia. Eles ficavam juntos, assim, por causa disso. Outra coisa que unia muito esse povo, e até hoje os une, até hoje os judeus, eram as festas religiosas, né? Então existiam festas muito importantes no calendário judaico, né? Como a Páscoa, como nós estamos celebrando, porque a Páscoa entrou no calendário cristão, né? Mas era uma festa, né, lá no calendário judaico. Então eles comemoravam todos os anos, existiam festas, e essas festas eram festas religiosas, e essas festas tinham esse objetivo realmente, de unir as pessoas e de unir as pessoas a Deus. Esse era o objetivo. Então sempre tinha um cunho religioso, né? Como a Páscoa, a Pentecostes, né? E outras festas que eles mantinham, né? Isso era muito forte.
Outra coisa que mantinha muito forte também a fé deles era o templo, lá em Jerusalém, né? Aquele templo maravilhoso que foi construído, né? Que ali era o centro religioso de Israel. Mas também nas cidades existiam as sinagogas, que ali, como era distante lá da capital, então eles tinham em cada cidade, como hoje tem igrejas em vários lugares, né? Tinham as sinagogas, também se uniam o povo nas sinagogas, né? Então, essas festas, o templo e mais as sinagogas, então criaram realmente uma força muito grande para aquele povo. Então, de maneira geral, resumida, claro, estou tentando resumir para você entender o que estava acontecendo ali, né? Como que era o pano de fundo quando Jesus nasce. Eu não vou falar hoje sobre o nascimento de Jesus, né? Hoje eu vou falar, na verdade, dos acontecimentos mais importantes, que foi exatamente no fim, o final da história de Jesus. Eu sei que tem coisas que eu vou falar que você já sabe, mas tem outras que você vai amar, estando meditando comigo nessa noite, né? Então eu vou pegar alguns textos. Por que eu vou pegar alguns textos, né? Para que você, conheça um pouco mais. Eu sempre procuro ler devagar, para que você entenda. Então eu peço muito a sua atenção, que você não se ocupe com nenhuma outra coisa, né? Mas hoje é um tempo de aprendizado, né? Nós vamos aprender algumas coisas muito importantes. Então eu vou ler alguns textos que eu acho que são textos essenciais para você entender qual é e qual foi o objetivo principal de Jesus, né? Vir ao mundo, né? Então eu vou ler um primeiro texto. Eu vou usar o Evangelho de Mateus, basicamente o primeiro Evangelho, né? Que é de Mateus. E eu vou ler aqui alguns textos, né? Que vão te ajudar a entender melhor, tá? Como eu disse, eu vou começar lendo aqui uma preocupação, num certo momento que Jesus teve. E ele então pergunta aos discípulos, né? Ele pergunta o seguinte, isso está em Mateus, capítulo 16, verso 13. Ele pergunta o seguinte, o que diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povo está falando a respeito do Filho do Homem? O Filho do Homem, para você entender, o Filho do Homem é um título que Jesus se deu para ele mesmo. O que significa Filho de Deus, para você compreender melhor? Filho de Deus vem de uma expressão hebraica que diz que é Ben Adam, né? Que significa filho de Adão. Basicamente é isso, literalmente é isso. Então, esse filho do homem seria um filho de Adão. O que Jesus está arrogando para ele, trazendo para ele? Que ele passa a ser o representante da humanidade, né? Assim como foi lá no princípio, quando Deus criou Adão que foi o pai da humanidade. Só que ele perdeu o foco, ele errou, ele não obedeceu a Deus, ele foi afastado da presença de Deus. E então, o que nós vivemos hoje no mundo, esse mundo que você vive, eu sempre procuro frisar isso nessas mensagens, esse mundo que nós vivemos não é o mundo de Deus. Deus não idealizou este mundo. Este aqui é o mundo dos homens. Quem que fez, quem que construiu esse mundo do jeito que ele é? Os homens. A humanidade criou. Os homens, né? Então, tudo que há de errado nesse mundo, na verdade, é fruto daquilo que nós mesmos formamos. Claro que existem coisas boas no mundo. O mundo tem muita coisa boa, né? Mas essas coisas boas é porque Deus nos criou a sua imagem semelhante e, na verdade, muitas pessoas buscam o bem, buscam fazer o bem, mas também não conseguem não fazer o mal. Você está entendendo? Então, a gente, por exemplo, num tempo desse de pandemia,
Quem que não se emociona, por exemplo, quando você vê pessoas voluntárias, né, que se oferecem, que fazem, por exemplo, essas máscaras protetoras gratuitamente, com seu dinheiro, com seu tempo, né? O que é isso? Isso é uma coisa boa, muito bom. Isso nos motiva, isso nos cativa, entendeu? A gente vê que o homem tem dentro dele também coisas muito boas. Mas é claro que também dentro de nós temos também problemas, tem coisas também em nós ruins. Nós também ficamos com raiva, nós temos ódio, nós temos amargura, nós temos rancor, nós ficamos bravos com as pessoas, e, enfim, a gente briga. Né? Quem nunca brigou? Quem nunca sentiu raiva de alguém? Né? A gente luta contra essas coisas erradas, contra isso que é ruim, mas a verdade é que a gente percebe que dentro de nós tem dois, vamos dizer assim, até uma história, né, que a gente ouve falar, chinesa, né, que o mestre, explicando para os discípulos, dizia, né, que o homem tem dentro dele 2 cachorros brigando o tempo todo. Um é o cachorro negro, que simboliza o mal, e o outro é o cachorro branco, que simboliza o bem. Né? E eles vivem conflito constante dentro de nós. Aí nessa história, um dos discípulos pergunta: mas aí, mestre, quem é que vai ganhar essa luta, essa guerra dentro de nós? E o mestre responde: aquele que você alimentar melhor. Entendeu? Se você alimentar mais o cachorro negro, ele vai ser mais forte, ele vai vencer mais dentro de você. Se você alimentar mais o branco, que é o bem, investir mais no bem, ele vai ter muito mais força. Mas sempre vão existir juntos, né? Sempre vão existir juntos. Então, essa é uma realidade que a gente sabe que está dentro de nós. Né? Então, voltando aqui a esse texto, né, que eu falei do filho do homem, que é esse título, né, que Jesus deu a si, e ele passa então a ser o cabeça de uma nova humanidade. Você vai perceber a importância disso, porque não é coisa comum, é uma coisa muito séria, muito importante, muito grande. Jesus veio ao mundo para ser o cabeça de uma nova raça, de uma nova humanidade. Aquilo que a humanidade de Adão falhou, Jesus está levantando uma nova raça, uma nova humanidade nesse mundo, que são as pessoas que o recebem, as pessoas que vão e abrem o seu coração para Ele. Você vai ver que essa possibilidade não é para todos. Quer dizer, é para todos, mas nem todos vão aceitar. Nem todos vão querer. Já era no tempo de Jesus, quando ele estava presente, fisicamente, né, presencialmente. As pessoas o rejeitaram, a religião vigente o rejeitou ao ponto de o matarem, inclusive. E hoje não é diferente, sem a presença visível dele hoje aqui, é claro que as pessoas, muito menos ainda, estão aptas ou têm um coração desejoso de fazer parte dessa nova história que Jesus deu início há 2000 anos atrás. Então Jesus faz essa inquirição, porque quem vivia lá no meio do povo? Os discípulos, os apóstolos dele, que conversavam com todo mundo, e pergunta assim: o que as pessoas estão falando de mim? Então, o João, os discípulos, né, que ouviram essa pergunta de Jesus, né, respondem, né, diz assim: uns dizem que você é João Batista. João Batista já tinha morrido, né?
Você é como se fosse o João Batista, você é como se fosse o Elias, o profeta Elias. Então eles comparavam ele com grandes personagens da Torá, da lei, dos profetas, né? Outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou algum dos profetas, né? Como se Deus tivesse mandado um novo profeta ali, né? Então ele ouviu aquilo, e ele então diz o seguinte: mas e vós? E vocês que estão comigo? O que vocês dizem? O que vocês dizem que eu sou? Volta para eles. Um minutinho. O que vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Pedro, que era o principal, o mais falante, o mais desinibido, sempre foi ele mais desinibido dos apóstolos, já na frente ele diz assim: tu és o Cristo. Você sabe o que é o Cristo? Cristo é a palavra grega para o Messias, significa o ungido, né? Então Pedro diz o seguinte: sabe quem você é? Você é o Messias, você é o ungido, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa, aqui a gente olha assim e vê essa consciência que Pedro está tendo nesse momento, né? Isso que ele está falando é uma coisa muito séria. E tudo que ele já tinha ouvido Jesus falar, tudo que Jesus já tinha feito, quantos milagres ele viu Jesus. Jesus não era um profeta comum, né? Ele era alguém muito especial, porque uma certa vez eles estavam dentro de um barco, o barco estava indo a pique, Jesus estava dormindo lá no barco, e ele estava no desespero que eu morri. Acordam Jesus, Jesus levanta, repreende ele, dizendo: ó homens de pequena fé, e ele diz assim: vento, para. Né? E naquela hora que ele falou, todo o vento parou na hora. Parou tudo na hora, e uma bonança se instalou. E os discípulos diziam assim: quem é este que até o vento e as ondas obedecem a ele? Ficavam maravilhados. Então estavam vendo que Jesus, ele era aquele que havia de vir, que ele era realmente o Messias que havia de vir, né? E quando Pedro diz isso, então Jesus enche a bola dele, né? E diz assim: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, né, que era o nome original, depois virou Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso. Ou seja, a expressão carne e sangue é um homem, um humano como ele. Quem te revelou isso não foi da sua própria carne. Isso que você está falando não é da sua própria mente. E ele diz assim: mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Isso começa a colocar um ponto, um conceito muito importante sobre o receber a Jesus. Lembra que eu sempre falo para vocês que nós, se você ler as Escrituras, você vai ver que não há uma chamada para nós aceitarmos a religião. A religião é boa, tem suas partes excelentes, nos ajudam bastante, mas o que os evangelhos tratam é de uma pessoa. Né? Em nenhum momento se fala de uma religião, nem de uma igreja, nada. Nem de um líder, nada. Se fala o tempo todo de uma pessoa, de Jesus. Tem um texto que diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, que eram judeus. Mas os seus, que eram judeus, não o receberam. Olha que coisa, eles não receberam Jesus. Mas continua assim o texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É isso. Então,
o que nós precisamos não é de mais religião, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos realmente receber Jesus, aqueles que o receberem, entendeu? E isso só é possível através de revelação. Não é através de uma inteligência, não é através de um estudo, não é através de se aprofundar na teologia. Não. Isso é algo que vem do céu. É Deus que abre o coração do homem para crer. Por isso que Jesus disse, olha, Pedro, o que você está dizendo, Pedro, não veio de você. E Pedro não tinha estudo nenhum. Pedro era um pescador, não teve estudo formal, enfim. Mas ele teve naquele momento uma revelação, e é isso que Jesus identifica que ele teve uma revelação. Ou seja, o que é uma revelação? A mente se abre. Alguma coisa que está velada é revelada. Você está compreendendo? Está me acompanhando? Uma coisa que é oculta está sendo escancarada. Isso é revelação. Uma coisa que parecia tão distante, nossa, não, que coisa é essa? Aí tem um dia que parece, puxa, os meus olhos agora vêm. Agora eu entendo o que Jesus disse. Eu entendo que Ele é o Filho de Deus. A pessoa que ainda não entendeu, a pessoa fala assim, não, que nada, isso é religião, coisa de... Não. Por quê? Porque ainda não foi revelado. E uma das formas que Jesus ensinou, como que isso alcança? Como é que as pessoas recebem essa revelação? Ponto importante. Como é que as pessoas recebem a revelação? Existe um agente. O agente dessa revelação é o Espírito Santo. Mas existe vamos dizer assim, o instrumento. Qual é o instrumento que leva essas palavras de Cristo avante? A pregação do Evangelho. Por isso que se você for olhar, por exemplo, no Novo Testamento, lá em Mateus, aqui no Evangelho de Mateus, no finalzinho de Mateus, se você pegar na tua Bíblia, você lê lá nos últimos versículos de Mateus, capítulo 28, qual foi a ordem que Jesus deu a todos os seus discípulos? Ele disse, agora vocês vão e preguem esse Evangelho a toda criatura, toda, sem exceção. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e me receber entrará nessa nova vida. Você percebe como isso é importante? Então, o instrumento é o próprio Evangelho que está sendo pregado. Como é que a pessoa longe vai saber? A pessoa mora lá na Conchinchina, nem sei se existe, acho que não. Ela nunca ouviu falar disso, né? Mas sempre existiram pessoas que se ofereceram a Deus para ir para todos os lugares. Os missionários vão a todas as nações levando este Evangelho. E ao redor do mundo, a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão entendendo. Como Pedro entendeu, como Pedro compreendeu quem era Jesus, hoje tem milhares de pessoas entendendo. Então, isso é libertador, né? Então, aquilo que Jesus diz a Pedro é muito importante, é um conceito que você deve guardar no seu coração, né? A revelação que Deus lhes deu. A segunda coisa que eu quero falar sobre agora sobre esses momentos finais da vida de Jesus é que Jesus, tempos antes de ele morrer, ele começou a preparar os discípulos, começou a preparar os apóstolos. Preparar eles para quê? Preparar eles que em breve ele seria preso
ele seria morto. Então ele começou a falar, se você olhar, existem vários textos que ao longo desses 3 anos e meio, porque Jesus, o ministério dele foi apenas de 3 anos e meio, né? Dos 30 até os 33 e meio, quando ele morre. E durante esses 3 anos e meio que ele ficou com os discípulos, já quando estava se aproximando dos últimos tempos, ele começou a tentar preparar o coração dos discípulos. Só que, claro, no momento eles não entendiam ou não aceitavam o que ele estava falando, né? Então eu quero ler aqui para vocês só dar um exemplo aqui, né, desse livro de Mateus mesmo, no capítulo 17, no verso 22, né? Ele diz assim, num certo momento ele diz assim, eles estavam reunidos lá na Galileia, né, na terra natal de Jesus, e ele disse assim para eles, momento, do nada, ele dizia, olha, o Filho do Homem, que se refere a ele, está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então eles ficaram tristes, mas como assim? A gente largou tudo para seguir ele está dizendo que vai morrer, que vai ser preso, sabe? Então eles ficaram muito tristes com aquilo, né? Então ele começou a preparar, não vou ler todos os versículos que falam sobre isso, porque isso aqui é o suficiente, mas existem outros assim, que ele está preparando aqueles discípulos, né, para que eles então, quando chegasse o momento, eles estivessem preparados. Mas aí você vê, quando Jesus é preso, que eles não estavam nada preparados. Ficaram tão apavorados, correram, fugiram. Pedro negou Jesus, disse que não conhecia Jesus, enfim, né? Por mais que ele tentou prepará-los, aquelas coisas que a gente sabe de coisas, a gente prefere ignorar. A gente procura nem pensar a respeito, né? Quando uma coisa nos incomoda. Era assim que eles faziam. Mas, continuando. O terceiro fato que eu quero trazer para você é para que você entenda que Jesus estava consciente de que ele seria morto. Muitas pessoas pensam, nossa, Jesus foi uma pessoa tão boa, foi tão bonzinho, pregou a paz, pregou amor, depois mataram ele, coitado, né? Coitadinho de Jesus. Então as pessoas têm uma ideia de que, sabe, que Jesus, mataram o coitado, mataram o coitadinho, né? Uma pessoa tão boa, como é que as pessoas fazem isso com uma pessoa tão boa que nem ele? Mas as pessoas não entendem que tudo isso era premeditado. Tudo estava escrito. Isso era algo que vinha da parte do Pai. E eu quero te ler um texto só para comprovar, né, para você. Agora nós vamos lá para o Evangelho de João. Só me ouça, tá? Não precisa pegar nada, não. Fica à vontade. Mas em João, no capítulo 10, que é o capítulo que Jesus se apresenta como sendo o bom pastor, né? E no versículo 17, ele diz assim, presta atenção, olha que coisa linda, para você presta atenção. Ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois reassumi-la. Eu dou para depois reavê-la. Então, ele continua. O Pai me ama porque só Jesus tem esse poder, claro, né? Porque eu dou a minha vida. Ele vai dar a sua vida em favor de toda a humanidade, né? Mas ele vai reassumir essa vida. O que é reassumir a vida? Dar a vida é a sua morte. Reassumir a sua vida é a ressurreição, que é o que nós comemoramos hoje, nesse dia de Páscoa, que é onde foi quando Jesus ressuscitou. Mas olha só, não para aí não. Ele diz assim, ninguém tira a minha vida de mim mesmo. Pelo contrário, isso está em João 10, você pode depois ver na sua Bíblia.
Pelo contrário, eu espontaneamente, voluntariamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então é isso que vai acontecer. Então, o desenrolar, você nunca pense que Jesus é um coitadinho que foi pego de surpresa e mataram porque ele é bom, porque pessoas boas não podem viver nesse mundo, gente boa nesse mundo morre. Não tem essas ideias. Não tem essas ideias. Jesus deixa muito claro que ele veio exatamente para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus. O que é o Cordeiro de Deus? É um sacrifício. É Deus oferecendo um sacrifício que é o seu próprio Filho em favor da humanidade. Então ele veio para isso. Ele tem autoridade para entregar e também tem autoridade para reaver. E disse: isso eu recebi do meu Pai. Quer ver a conclusão disso? Né? Nós vamos ler agora um pouquinho mais para frente agora, no próprio João mesmo, quando, pulando aqui os acontecimentos, né, que isso não é o objetivo, mas depois da ceia, né, eu ministrei recentemente sobre a ceia, compartilhei com vocês, e agora, depois da ceia, eles tiveram aquela santa ceia, a Eucaristia, eles saíram lá naquele local onde eles estavam e vão ali para o Monte das Oliveiras, que era o lugar onde eles se reuniam muitas vezes para a comunhão, para o discipulado, né, para orar. Né, era um lugar muito bonito, né, um jardim muito bonito. E ali Jesus gostava muito de ir nesse jardim. E ali ele ficava noites, às vezes, a noite inteira, com os seus discípulos. E é isso que está acontecendo depois que eles saíram da ceia, que eles vão lá para esse Getsemane, né, esse jardim Getsemane. Então, diz assim, tendo Jesus dito estas palavras, ele saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado, né, do Cedron, que era uma região onde estava esse jardim, onde havia um jardim. E ali ele entrou. E Judas, olha que interessante, Judas, o traidor, lembra que eu falei que ele tinha saído antes da ceia, de Jesus tomar aquela última ceia, a Eucaristia ali com os discípulos. Judas, já sendo esse instrumento de traição, foi trair Jesus, né? Ele saiu antes. Então, ele diz assim o texto, né? E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Ele tinha estado com Jesus ali, porque ele já estivera ali várias vezes. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, lá dos membros do Sinédrio, manda uma escolta policial junto com Judas para empreender Jesus. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus pessoalmente e precisavam de alguém que identificasse Jesus. Então, quem ia ser essa pessoa? Judas, o Iscariotes. Né? Ele vai então com esses guardas até lá, chegou àquele lugar, todos eles com lanternas, com tochas, né, para iluminar, o lugar era muito escuro. E quando eles chegam ali, aquela tropa toda e Judas na frente, Jesus então pergunta para eles o seguinte: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno, que Jesus é de Nazaré. Então Jesus lhes disse: sou eu. Está vendo? Ele não se ocultou. Ele não se escondeu. Ele não correu. Ele sabia que se ele não morresse como Cordeiro de Deus, ninguém seria salvo. Ninguém seria restaurado. Ninguém seria levantado, curado. Ninguém. A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Então eles ficaram parados ali,
Então Jesus de novo lhes pergunta, olha, ele que está insistindo, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Eles estavam com medo, estavam apavorados, estavam vendo ali alguma coisa sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Né? Então Jesus disse bem categórico, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai estes irem embora, para que se cumpra a palavra que dissera, que não seria perdido nenhum daqueles que Deus lhe tinha dado. Então você vê aí que Jesus está se entregando, e ele foi preso. Você conhece, né, a história toda, e ele foi preso e foi levado para a prisão, foi julgado de uma forma injusta. O Sinédrio pagou pessoas para testemunharem contra ele, que ele tinha pecado contra a lei judaica. Pôncio Pilatos lava as mãos, porque não quer se envolver naquelas questões religiosas. E Jesus é condenado à morte, injustamente. E ele não abriu a boca. Ele em nenhum momento se defendeu, porque ele sabia tudo o que estava determinado a acontecer naquele momento. Ele é como uma ovelha muda a caminho do matadouro. Esse é Jesus. Então ali ele chega nesse momento que ele é crucificado. A gente conhece a crucificação, a coisa, uma das mortes mais horríveis. A gente já ouviu falar em diversos tipos de morte. Essa é uma das piores, porque a morte por crucificação, que era a morte, vamos dizer assim, mais exemplar que tinha lá, que os romanos permitiam, só era para as piores pessoas, aquelas pessoas que tinham cometido crimes hediondos. Então, para deixar isso como exemplo para todo mundo, essas mortes por crucificação eram feitas em praça pública, em lugares públicos, a todo mundo assistir. Aquilo era como se fosse uma partida de futebol, era um show para aquelas pessoas, um absurdo. E vocês conhecem bem a história, está todo mundo ali debaixo da cruz. E Jesus, um pouco antes de morrer, qual foram as palavras que ele disse? Ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam. Nós vivemos num mundo que as pessoas não sabem o que estão fazendo. A loucura que eles estão vivendo. Muitos estão vivendo uma vida inútil sobre essa terra. Uma vida sem frutos, como a gente falou recentemente numa outra live. Não estão percebendo que nós somos chamados para dar frutos para Deus. E terminando essa live, eu vou pular agora para esse momento final, né? Que é quando Jesus então na cruz, ele morre, como eu falei, era a morte mais horrível que tinha, porque o crucificado, ele ficava pendurado na cruz, né? As mãos, os cravos, furavam as mãos. Tem relatos de outros historiadores que dizem que não era na mão, era no punho, porque a pessoa ficava, o corpo ia pesando, o corpo ia caindo, então se fosse na mão podia rasgar tudo. Mas eu acredito que é na mão, porque a Bíblia fala na mão, fala no punho, né? E nos pés também, os pés também eram perfurados. E a pessoa ficava ali sangrando, com uma dor estonteante, horas a fio, e vendo aquela turba, aquele monte de gente ali assistindo aquilo como se fosse uma novela. Que se fosse o Luiz da Atena lá falando de um crime, alguma coisa assim, bem hediondo,
mataram Jesus dessa maneira, dessa forma tão horrível, tão grotesca, tão sórdida. E ele morre ali. E ele é tirado da cruz, então, e é levado, então, a um túmulo. José de Arimateia, que era um dos membros do Sinédrio, que o coração dele tinha se convertido a Jesus, deu a ele ofereceu o túmulo que ele tinha, um túmulo ainda vazio, que nunca tinha sido usado, e ele então ofereceu para que ali fossem colocados então o corpo de Jesus morto. E isso aconteceu na sexta-feira, porque no sábado os judeus não podiam fazer nenhum tipo de trabalho, eles guardavam o sábado, era o dia, né, santo, sagrado deles. Então eles tinham que fazer tudo na sexta-feira até às 6 da tarde. Então eles só poderiam voltar para fazer a preparação do corpo de Jesus somente no domingo, de manhã, quando no sábado não podia fazer. Então o corpo foi levado para lá, e aí o sábado foi colocada uma pedra, né, porque naquele tempo esses túmulos que eram cavados na rocha, eles eram fechados com grandes pedras, né, para que o cheiro não saísse para fora, né, não saísse para fora. E colocavam aquela pedra enorme na frente do túmulo, e ali a pessoa ficava ali. A pessoa não, né, o corpo, até desaparecer, e ficavam ali anos e anos, né, dessa maneira que eles enterravam. Mas antes disso, as mulheres vinham e preparavam o corpo, né, para diminuir o máximo o cheiro, para preservar o corpo. Traziam especiarias, traziam óleos, traziam ervas, né, que eles preparavam aquele corpo para que ele realmente não cheirasse mal e pudesse durar mais tempo ali. Então isso não pôde acontecer, por causa que no dia seguinte era o sábado, e depois das 6 da tarde, na sexta-feira, eles não podiam mexer em nada. Então só no domingo de manhã é que acontece o que eu vou ler agora, né? Que aqui em Lucas 24 é o momento que as mulheres que andavam com Jesus, tão preocupadas que elas estavam, elas foram então no domingo de manhã ali para preparar o corpo de Jesus. E diz o texto assim, que no primeiro dia da semana, que é domingo, foram elas, essas mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Só que quando eles chegaram ali, elas encontraram uma pedra que estava tampando ali o túmulo, estava removida. Tinham tirado a pedra e tinham colocado do lado. E elas então entraram dentro do túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que elas ficaram perplexas a esse respeito, e de repente apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. A gente sabe que isso são anjos. Um dia eu vou falar para uma live aqui sobre anjos. É muito interessante. Você vai ver que é uma coisa real, viu? É uma realidade, a realidade espiritual, o mundo espiritual é uma coisa muito real. Nós vamos falar sobre isso brevemente. Estando elas possuídas de terror, baixando os olhos para o chão, né, e ficaram envergonhadas com aqueles homens, eles lhes falaram, aqueles varões: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Eles dizem para elas: lembram-se de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse que importava que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Então elas se lembraram e, voltando, né, correndo, né, foram anunciar para os demais, para os apóstolos, para os discípulos, para todas aquelas pessoas que estavam ali esperando isso.
Jesus disse, terminando agora: eu dou a minha vida voluntariamente e eu a retomo. Todo mundo que entra na morte não tem o poder de voltar. Ninguém tem o poder de voltar. Só Jesus pôde fazer isso. Ele: eu dou a minha vida e eu pego ela de volta. Porque Ele é Senhor até da morte. Ele teve que morrer e ir lá nas regiões inferiores, teve que entrar lá no Hades, que é a região dos mortos. Ele foi até lá. Ele teve que cumprir o trajeto que todos os homens cumprem. Mas quando ele chegou ali, a morte não pôde segurar. Porque ele disse: eu vou sair. Eu vou ressuscitar. Do jeito que eu prometi. Do jeito que meu Pai me falou. E ele então sai de dentro do Hades. Sai de dentro da morte. Sai de dentro do sepulcro. E volta à vida. Para começar uma nova história. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que eu tenho um princípio na minha vida que eu respeito todas as religiões. Eu posso não concordar, mas eu respeito. Respeito. Eu respeito a fé das pessoas. Não importa o que a pessoa crê. Mas se você olhar na história, se você olhar os grandes fundadores das religiões, que foram homens, que tiveram a sua história, homens ilustres, homens, sabe, que eles falam realmente das suas vidas, de vidas exemplares. Né? Podemos pensar no Maomé, que fundou aí o islamismo. Você pode pensar no Siddhartha Gautama, que foi o fundador, né? Na verdade, são os seguidores que fundam as religiões, não são eles, né? O fundador do budismo. Temos tantas pessoas que fundaram religiões, o hinduísmo, e tantas outras religiões, o espiritismo. O que aconteceu com essas pessoas que fundaram essas religiões? Um dia, eles morreram e não voltaram. Jesus foi o único que voltou. O túmulo de Jesus estava vazio. Por isso que esses acontecimentos são os acontecimentos mais importantes da história. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E é essa ressurreição que nos dá a capacidade de nós vivermos em novidade de vida sobre essa terra. Nós temos a capacidade de estar em Cristo, morrendo com Ele e ressuscitando com Ele. Então, que essa Páscoa, né, nesse finalzinho, agora no domingo à tarde, isso faça muito sentido para você. Eu vou ler esse último verso aqui para terminar. Quando os discípulos estão todos reunidos, ouviram o relato das mulheres, o que elas tinham contado, o que elas tinham visto, aqueles dois varões, aqueles anjos, o que eles falaram para ela. Todo mundo estava assim, boquiaberto. Uns acreditavam nelas, outros não acreditavam. Quando estavam todos reunidos ali, de repente, Jesus aparece entre eles. E diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Paz seja convosco, você que está me assistindo nesse momento, essa mensagem. Paz seja convosco. É a paz que Jesus traz. Né? Jesus traz essa paz ao nosso coração. Por isso, você precisa realmente ter uma experiência pessoal com Jesus. Tem que haver um dia na sua vida, tem que haver um dia assim, que um dia você vai poder separar a sua vida em duas. Quem eu era antes de Jesus e quem sou eu depois de Jesus. Importa nascer de novo.
uma nova vida. Essa é a vida para a qual Jesus te chama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe com essas palavras. Espero que vocês tenham sido abençoados. Te dê um restante de domingo cheio da presença daquele que ressuscitou. Fiquem com Deus. Amém.